Vamos às notícias da guerra no Oriente Médio. Israel anunciou que está inundando túneis em Gaza usados pelo Hamas e indicou que não deve ter um acordo de cessar fogo tão cedo, apesar da pressão da comunidade internacional. Israel anunciou que está inundando túneis em Gaza usados pelo Hamas. O exército israelense afirmou num comunicado que a inundação faz parte das ferramentas implantadas para neutralizar a ameaça da rede de túneis do Hamas. Vários especialistas alertaram no mês passado que a inundação de túneis com água bombeada do Mediterrâneo poderia ser perigosa para os civis sitiados em Gaza. Mas o Exército garantiu que foram tomadas precauções para não danificar os lençóis freáticos da região. O conflito começou em 7 de outubro, com a incursão de comandos islamitas que mataram cerca de 1.140 pessoas, em sua maioria civis, e sequestraram cerca de 250 no sul de Israel, de acordo com um balanço da agência France Press, baseado em dados oficiais israelenses. 100 reféns foram trocados por prisioneiros palestinos durante uma trégua de uma semana, no final de novembro. Dos 132 que permaneceram em cativeiro em Gaza, estima-se que 28 morreram. A ofensiva, lançada por Israel com o objetivo de aniquilar o Hamas, deixou até o momento cerca de 26.751 mortos, a grande maioria mulheres, crianças e adolescentes, de acordo com o Ministério da Saúde da faixa de Gaza. O território é governado pelo Hamas desde 2007. O diretor da Agência Central de Inteligência Americana, a CIA, William Burns, se reuniu no domingo em Paris com autoridades do Egito, de Israel e do Catar para esboçar um novo projeto de trégua. O Hamas confirmou que recebeu a proposta e que está analisando para dar uma resposta. Já o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu impôs limites às concessões que poderia fazer. O premier afirmou que seu governo não vai retirar o exército da faixa de Gaza, nem vai libertar o que chamou de milhares de terroristas. Muito bem, e a França anunciou hoje que reduziu o público para a cerimônia de abertura da Olimpíada de Paris, em julho. O motivo não foi explicado. O ministro do Interior da França, Gérald Darmanin, informou nesta quarta-feira que o número de espectadores que vão poder assistir à cerimônia de abertura dos Jogos de Paris, que vai acontecer nas margens do rio Sena em 26 de julho, vai ser cerca de 300 mil pessoas. O número é metade do inicialmente previsto e anunciado pelo governo. Em entrevista ao canal público France 2, Darmanin afirmou que a ideia é ter 100 mil pessoas nos cais inferiores, com estradas pagas, e mais de 200 mil nos cais superiores, com bilhetes gratuitos. Em outubro de 2022, o próprio ministro anunciou no Senado que 600 mil espectadores poderiam assistir à cerimônia de abertura, que pela primeira vez não vai acontecer em um estádio fechado. Apesar da redução, Darmanin afirmou nesta quarta-feira que a cerimônia de abertura segue como estava prevista inicialmente. O comando da Polícia de Paris tinha afirmado que faria uma confirmação definitiva de espectadores e ainda seria confirmado devido às ameaças de terrorismo. A cerimônia deve acontecer ao longo de 6 quilômetros do rio Sena. 115 embarcações vão ficar encarregadas pelo transporte das delegações de atletas, na presença de chefes de Estado e governo de todo o mundo. E chegou a hora do futebol aqui no Brasil News. Pela quarta rodada do Paulistão, São Paulo derrotou o Corinthians, encerrando um longo jejum de quase 10 anos. E o tabu está quebrado. Após quase 10 anos, o São Paulo venceu a primeira na Neoquímica Arena. Pela quarta rodada do Paulistão, o tricolor levou a melhor diante do Corinthians. A equipe comandada por Thiago Carpini foi superior em boa parte do jogo. E como diz a torcida são paulina, toca no Caleri que é gol. Aos 19 minutos, Wellington Rato deu lindo lançamento para o camisa 9, que com categoria só tocou na saída de Cássio, abrindo a contagem em Itaquera.
Após a expulsão de Caetano, o tricolor jogou a segunda etapa com jogador a mais. Em cobrança de escanteio, o Rato cruzou na medida para Luiz Gustavo ampliar a vantagem na Arena Alvinegra. No fim da partida, o Timão ainda conseguiu diminuir. Após lançamento na área, a bola sobrou para o jovem Arthur Souza, que fuzilou o gol de Rafael e terminou assim: Corinthians 1, São Paulo 2. Após a partida, jogadores e membros da comissão técnica são paulina celebraram o fim do indesejado tabu na Arena Corintiana. Agora o tricolor vai enfrentar o rival Palmeiras no próximo domingo, em jogo válido pela decisão da Supercopa do Brasil. Bombeiros resgataram um filhote de cachorro que estava preso num cano em Marília, no interior de São Paulo. Utilizando uma câmera endoscópica, os bombeiros localizaram a filhote a 4 metros de profundidade na tubulação. Após algum esforço, o filhote, uma fêmea com apenas 1 mês, foi resgatado com sucesso. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, é possível testemunhar a dedicação dos bombeiros ao puxarem cuidadosamente o pequeno animal, que conseguiu se movimentar em direção à luz da câmera, mas acabou ficando preso novamente após alguns passos. A solução foi cortar parte do cano para efetuar o resgate com sucesso. O morador da região, que acompanhou o resgate e colaborou com os bombeiros usando ferramentas, tomou a nobre decisão de adotar a filhotinha. Esse gesto solidário proporcionou um final mais feliz para o cachorrinho indefeso. Que bom. E o Brasil News fica por aqui. Nós voltamos amanhã. Até lá. Até lá.